vinda do Filho do Homem, pois não se arrependeram. Em Jesus eles não creram. Assim como ele subiu, sim, Jesus voltará. Assim afirmaram os anjos, assim mesmo se cumprirá. Na volta do Salvador, a igreja se alegrará, pois ela de coração a Jesus quis aceitar. Assim como ele subiu, assim Jesus voltará. Assim afirmaram os anjos, assim mesmo se cumprirá. Vamos abrir a Bíblia Sagrada no Evangelho de Mateus. Nós vamos para o capítulo 1 e vamos ler do versículo 18 até o versículo 25. Diz assim as Escrituras Sagradas, a palavra de Deus. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivesse antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Mas José, seu esposo, sendo justo e não a querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Enquanto ponderava nestas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ora, tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Despertado José do sono, fez como lhe ordenara o anjo do Senhor, e recebeu sua mulher. Contudo, não a conheceu enquanto ela não deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Quando Adão transgrediu no jardim do Éden, Deus fez uma promessa de restaurar a humanidade através do Messias. E desde que a sociedade, os homens se multiplicaram, porque a Bíblia diz que de um só Deus fez toda a raça humana, Jesus
cumprindo a promessa de Deus feita no Antigo Testamento, Jesus nasce. E nasce de uma forma completamente singular. Por que singular? Porque Jesus foi o único homem do planeta Terra que nasceu de uma virgem. E esse acontecimento está confirmando as profecias veterotestamentárias, quando diz que a virgem conceberá e dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus. Então, quando Mateus escreve esse pequeno texto sobre o nascimento de Jesus, Mateus está mostrando para os moradores do planeta e para a nação de Israel que Jesus é o Messias. E ele diz: ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Essa expressão bíblica, o nascimento de Jesus Cristo foi assim, é porque o escritor vai narrar exatamente como aconteceu. E ele diz: estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivessem antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Então você veja que Maria estava desposada com José, mas eles ainda não tinham tido relação sexual. Porque quando a Bíblia diz aqui, sem que tivessem antes coabitado, isto significa dizer que eles não tinham tido relação sexual. Só que mesmo sem ter relação sexual, o escritor diz: achou-se grávida pelo Espírito Santo. Então, aqui é outro detalhe singular na história de uma mulher. A única mulher do planeta que ficou grávida pelo Espírito Santo foi Maria. Entendeu? Então, você veja aí dois detalhes. Primeiro detalhe: a virgem conceberá. E segundo detalhe, a única mulher que ficou grávida pelo Espírito Santo. Agora, por que esses detalhes? Porque isso mostra claramente que Jesus é o Messias prometido por Deus no Antigo Testamento. E o versículo 19 diz: mas José, seu esposo, sendo justo e não a querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Na época de Maria, o adultério era morte por apedrejamento. E Maria apareceu grávida. E José era um homem justo. Naturalmente que ele resolveu guardar segredo desta gravidez de Maria, porque ele não tinha nenhuma explicação para o caso, uma vez que eles nunca tinham tido relação sexual. Só que aqui, nesse momento, Deus entra na história, né? Deus entra na história e no versículo 20 a Bíblia diz assim: enquanto ponderava nestas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor dizendo. Então, José, ele estava ponderando, pensativo, o que aconteceu com Maria? Que ela está grávida. Então, um anjo de Deus vem até José para esclarecer o que aconteceu.
E ele diz o seguinte, o anjo diz o seguinte: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Então aqui o anjo já esclareceu para José que o que aconteceu com Maria foi algo completamente divino, o Espírito de Deus. E não era para José ficar atemorizado, ele deveria receber a sua esposa naturalmente. E no versículo 21, o anjo continua falando, dizendo: ela, Maria, dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Então, essa frase bíblica, ele salvará o seu povo dos pecados deles, é mais uma frase que prova que Jesus é o cumprimento das profecias do Antigo Testamento. Jesus é o Messias prometido por Deus no Antigo Testamento. Porque quando Adão pecou, que separou a humanidade de Deus, porque Deus é luz e não há nele treva nenhuma, a humanidade passou a ser uma humanidade degenerada, pecadora, perversa. Então Deus prometeu Jesus exatamente para aniquilar o pecado da vida do homem, através de Jesus, através do Messias. E aqui ele diz, porque ele salvará o seu povo dos pecados dele. Isso está de acordo com as profecias do Antigo Testamento. E ele diz aqui, ora, tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. Agora o escritor ele vai destacar as profecias veterotestamentárias para provar que Jesus é o Messias prometido no Antigo Testamento. E ele diz no 23, eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Então, aqui o escritor cita ipsis literis, uma referência do Antigo Testamento mostrando que o nascimento de Jesus é um cumprimento das profecias do Antigo Testamento. E então no versículo 24 diz, despertado José do sono, fez como lhe ordenara o anjo do Senhor e recebeu sua mulher. Então José acorda e ele tem uma explicação porque Maria estava grávida. Porque ele não tinha explicação. Mas o anjo veio e explicou para José o que estava acontecendo. E ainda mostrou para José as profecias veterotestamentárias. E mostrou para José que Maria estava grávida do Salvador do mundo, do Redentor da humanidade. E o versículo 25 diz, contudo não a conheceu, enquanto ela não deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Então José, ele não possuiu Maria, sua esposa, até o momento em que ela deu à luz o seu filho, que ela colocou o nome de Jesus. E esse relato do Evangelho de Mateus é um argumento que Mateus usa para mostrar para Israel, para os moradores do mundo, para todos nós, que Jesus é o Messias prometido por Deus no Antigo Testamento. Jesus é o Salvador. Jesus é que veio para
salvar o seu povo dos pecados deles. Se você quiser ter o perdão dos seus pecados, abra o seu coração e aceite Jesus. Na volta do Salvador, a igreja se alegrará, pois ela de coração a Jesus quis aceitar. Assim como ele subiu, assim Jesus voltará. Assim afirmaram os anjos, assim mesmo se cumprirá. Oremos, agradecemos a Deus por esses momentos na tua presença aí. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito de Deus seja com todos nós aqui, com todo o teu povo em toda a face da terra, hoje e para sempre. Amém. Boa noite, que Deus vos abençoe.